Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus. Eu quero nesta reflexão falar sobre atitude, resiliência de um protagonista bíblico chamado Daniel. Capítulo de número 6, último verso diz assim: Este Daniel, pois, prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Quero, nesta ocasião, saudar os jovens da minha igreja em Recife, missionária do Jardim São Paulo, a quem dedico essa palavra. A Bíblia diz que surgiu um rei de política expansionista, maquiavélico, ganancioso, chamado Nabucodonosor. Ele invadiu a terra do povo de Deus, saqueou as casas, agiu com violência e levou cativo cerca de 100 mil judeus para a Babilônia. Neste grupo estava Daniel, um adolescente ainda, que enfrentou toda essa situação adversa, delicada, difícil para um moço naquela idade. Mas Daniel vai nos ensinar aqui, meus queridos, como viver num mundo impiedoso de forma piedosa. Chegando em Babilônia, a Bíblia diz que ele assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele não se deixou influenciar pelo curso do mundo. E assim devemos ser nós hoje. Devemos influenciar ao invés de ser influenciados. Devemos ser cabeça e não cauda. Devemos ser sal, luz neste mundo tenebroso. Daniel nos deixa então essa primeira e grande lição. Ele salvaguardou a sua boa reputação num ambiente adverso, impiedoso. Ele se conduziu de forma piedosa. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente e governadores, prefeitos, sátrapas se levantaram com inveja contra aquele jovem. Tentaram de tudo tirá-lo do foco, tirá-lo do alvo, pressioná-lo de toda maneira. Nós também vivemos num mundo onde somos coagidos, tentados a perder o foco, a sair do caminho, a sair da bênção. E é nesse momento que a gente aprende aqui mais uma lição com Daniel. Ele reordenou, ele conservou suas prioridades. Está no capítulo 6, versículo de número 10. A despeito do edital do rei, ele levou a sério o seu compromisso de falar com Deus 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Os opositores armaram uma situação, convenceram o rei de baixar um decreto, uma lei, em que quem não se curvasse somente diante do rei naquele dia, cova dos leões. E Daniel, com coragem, determinação, tenacidade, atitude de um varão valoroso, ele buscou a Deus seriamente, intensamente, 3 vezes ao dia. Então, a oração é algo imprescindível na vida de quem quer fluir nas coisas de Deus. Prioridades. Daniel focou no que era essencial. Ele assentou no coração não se contaminar e não ser infiel a Deus. E ele nos dá um exemplo claro, patente e evidente da importância de conservar corretas prioridades, focando no que é essencial. Quais são as essencialidades da vida para você hoje? O que é que você busca em primeiro lugar? A Bíblia ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos priorizar a igreja, as coisas de Deus, a família e ter discernimento para não andar no curso deste mundo tenebroso, mundo que jaz no maligno. A gente também aprende com essa história do jovem Daniel, um jovem excelente, que ele servia a Deus sempre. Ele tinha a consciência de missão. Ele sabia que não estava ali em Babilônia por acaso. Ele tinha um propósito a ser cumprido. E a vida do jovem cristão não pode ser vivida aleatoriamente.
precisa ser vivida com propósito, e propósitos muito bem definidos. Precisamos clareza nas nossas decisões. Nós, diuturnamente, somos desafiados a fazer escolhas e tomar decisões. E decisões decidem destino. Quando a gente decide sob a égide de Deus, a orientação do Espírito Santo, nós temos grande probabilidade de êxito. Precisamos então dessa graça de Deus, de sensibilidade ao Espírito, como aconteceu na vida de Daniel. E tudo quanto intentaram contra ele, Deus operou e transformou em bênção. Quando o rei tomou conhecimento para honrar a palavra, lançou Daniel na cova dos leões, mas Deus o livrou. E nos versículos anteriores ao último, o texto diz que esse Deus de Daniel salva, faz sinais, maravilhas. Esse é um Deus maravilhoso. E após Daniel se livrar da cova dos leões, o rei alterou o decreto, determinando para todos os países consignados, todos os países com quem havia parceria, de que daquela data em diante se adoraria o Deus de Daniel. Ele impactou uma geração, ele mudou a história de um povo, e aquele povo creu no Deus Todo-Poderoso por causa do exemplo, das atitudes, da perseverança, da resiliência de um jovem chamado Daniel. Que Deus nos dê a graça, nos dê a habilidade, nos dê as qualidades que Ele conferiu a Daniel. Grave isso, ponha no coração, como fez Daniel, servi-lo sempre, conservar suas prioridades e servir a Deus com integridade, sem se levar pelo curso do mundo, as influências da impiedade. Ele guardou a sua reputação. Então, guarde o seu bom testemunho, mantenha suas vestes sempre brancas, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Seja um jovem destemido como Daniel, não tenha medo. A Bíblia diz que quem quiser servir a Deus piamente, nos últimos dias padecerá perseguição. E proponha no coração servir a Deus sempre, haja o que houver, aconteça o que acontecer, que você, como Daniel, como Abacuque, possa dizer: ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus abençoe a você, que você se inspire no exemplo e na vida de Daniel, e como ele, faça diferença na sua geração. Pense nisso.